Isaías capítulo 40, faremos a leitura dos 11 primeiros versos deste capítulo. Eu quero convidá-los a fazer a leitura comigo de forma alternada destes versos. Isaías capítulo 40, do verso 1 até o verso 11. Leitura alternada. Consolai, consolai o povo meu, diz o vosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui como parte do teu povo redimido em toda a terra. Certamente nesta manhã temos convidados, visitantes também. E nós abrimos agora a tua palavra novamente neste culto para meditarmos, Senhor, porque precisamos e necessitamos de ouvir, ó Deus, o Senhor. E nós te pedimos que os nossos olhos, os olhos espirituais, sejam abertos pela palavra, pelo texto sagrado, que sejamos iluminados e que diante dos nossos contextos, a tua palavra traga, ó Deus, uma palavra para o nosso coração. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro do profeta Isaías, ele pode ser considerado uma Bíblia pequena. Porque assim como nós temos nas Escrituras 66 livros, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E a divisão destes capítulos do livro do profeta Isaías parece até a divisão que nós temos das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento nós temos 39 livros e fala principalmente do julgamento de Deus sobre o pecado. É claro que nós temos certamente uma moldura muito mais ampla do Antigo Testamento. Mas, dentre os temas que nós podemos observar nos 39 livros do Antigo Testamento, nós temos o julgamento de Deus sobre o pecado. Assim também, nos 39 capítulos do profeta Isaías, nós observamos Deus, através deste profeta, falando sobre o seu julgamento diante do pecado do seu povo. Vamos para o Novo Testamento, 27 livros, fala do Evangelho, fala da graça, que também está presente no Antigo, mas de uma forma mais evidente, observamos a graça de Deus nos 27 livros que nós temos no Novo Testamento.
assim também os 27 capítulos do profeta Isaías anuncia assim a graça. Este capítulo 40, ele é chamado que a partir daí, Deus, por boca do profeta, começa a trazer consolo ao coração do seu povo. Só para a gente entender um pouco mais esse capítulo 40, Deus fala ao profeta de fatos que aconteceriam aproximadamente de 100 a 150 anos depois. Ou seja, o que Deus falou para Isaías profetizar ao seu povo da sua época, é muito provável que nem a sua geração e nem ele mesmo conseguiu contemplar esta profecia de uma forma presente, eu quero dizer com presente mais imediata. Porque nós vamos observar que esta profecia, ela é muito mais ampla. Esta profecia, ela chega, na verdade, na sua plenitude, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Tanto que nós vamos verificar aqui que o verso 3 vai se referir a João Batista. Porque nos evangelhos nós temos, inclusive, esta citação aqui do profeta Isaías. Mas nós não podemos perder de mente que toda a profecia, por mais que ela apontasse para João Batista e para a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem o seu valor para o seu contexto atual ou para o seu contexto 100 anos depois ou 150 anos, no máximo, depois do que aconteceu aqui. Aqui nós vamos observar Deus, através do profeta, ministrando ao coração do seu povo. Quem era a potência da época aqui? Era a Síria. Mas a Síria já cairia para a potência que estava emergindo, Babilônia. E o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia por causa da sua desobediência. Mas Deus, como é um Deus, sim, de justiça, mas um Deus de graça, um Deus de perdão para aqueles que se arrependem verdadeiramente, desde já antecipou o seu perdão, o seu consolo, a sua graça ao seu povo. E Deus, por boca do profeta, começa assim, esta profecia: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É interessante quando nós observamos este verbo na sua língua original, existem algumas coisas que podemos trazer como aplicação de valores para os nossos dias. Primeiro aqui, que este verbo é um imperativo. Deus está determinando o profeta a falar ao coração do povo que Deus estaria consolando o seu povo. Este verbo também, ele na sua raiz, ele tem uma intencionalidade, não só uma intencionalidade, mas ele é forte. E ele não somente é forte, mas ele é duplo. É um consolo dobrado, ele diz, olha, consolai, consolai. Ele diz, o meu povo. Por quê, queridos? Em meio às provações, e pensando no contexto que o povo passaria do cativeiro babilônio, era muito provável que o povo se esquecesse de quem eles pertenciam. E Deus faz questão de falar, olha, vocês me pertencem. Vocês são povo meu. Porque não é verdade, quando somos provados ou quando passamos por momentos difíceis, às vezes nós perdemos a nossa identidade, de quem nós pertencemos, de quem somos. Pensamos que estamos entregues à sorte das pessoas. Pensamos que nós estamos entregues às últimas notícias. E que via de regra não são notícias boas,
a tendência nossa é nos perdermos diante de tantas vozes que se levantam. Já não bastam as vozes interiores dentro de nós, que em muitos momentos estas vozes dizem, não vai dar certo, você vai sucumbir. Ainda temos as outras vozes externas. Aí nós nos perdemos. Mas aí vem Deus dizendo, eu sou um Deus de consolo. Eu sou um Deus que faço um começo, um recomeço. Por isso que eu pedi ao Paulinho, quando conduziu aqui a liturgia, para que lêssemos o Salmo 85. E no Salmo 85, eu não sei se os irmãos que participaram da leitura observaram, quando o salmista fala, Senhor, o Senhor não vai nos restaurar novamente? E nós sabemos que Deus é um Deus dos recomeços. Eu já disse aqui numa outra ocasião que o capítulo 3 do profeta Jonas, do livro de Jonas, ele tem um início lindo, porque ele diz assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, porque Deus é um Deus da segunda chance, das oportunidades, enquanto há tempo. É este mesmo profeta que Deus usa para dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E qual é o consolo que Deus pede para o profeta levar ao seu povo? Consolo este antecipado, porque o cativeiro babilônico não estava acontecendo, e não estava para acontecer de uma forma tão imediata assim. Volto a dizer, seria aproximadamente 100 a 150 anos depois dessa profecia. Qual eram as palavras do Senhor? O verso 2 diz, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, olha o consolo, que já é findo o tempo da sua milícia. A palavra milícia aí significa, já é findo o tempo das grandes provações. O segundo consolo da parte de Deus, ainda no verso 2, a sua iniquidade está perdoada. Deus está falando, ou Deus fala para o profeta dizendo, olha, diga ao meu povo, eu sou o Deus que perdoo os seus pecados. E o terceiro consolo da parte de Deus, ele diz, porque já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E por receber em dobro, não tenhamos em mente que o Senhor foi além da conta, ou que o Senhor deu o que nós chamamos de toma lá da cá, de uma forma tão pesada em relação ao pecado do povo. Não significa isso. Significa que a forma como Deus tratou o pecado foi de uma forma plena. Deus tratou na proporção do que o povo precisava ser tratado. Essa é a primeira voz que ecoa nesse texto. A voz do perdão. A voz da graça de Deus. E talvez, irmãos, aqui nesta manhã, alguns de nós precisamos ouvir este consolo da parte de Deus. Nós que lidamos com aconselhamentos, lidamos com gente, nós percebemos o quanto existem pessoas que carregam ainda um peso de não se sentir perdoado por Deus. Eu já peguei algumas pessoas que já se arrependeram sinceramente, não por ter derramado lágrimas, porque as lágrimas elas podem significar muito, mas podem significar nada. Lembra lá do livro de Ruth? Quando as duas noras choraram dizendo, não me inste para que não te deixes. Orfa chorou, mas o que ela fez? De fato, ela pegou o conselho da sogra e partiu para constituir uma nova família, para refazer a vida. Porém, Ruth disse, não te deixarei. Então, choro não significa muito. Mas voltando,
Eu já vi pessoas que se arrependeram sinceramente, que deram nomes aos seus pecados, que fizeram o que as Escrituras chamam de conversão de 180 graus, e realmente mudaram, e procuram mudar a vida, mas ainda vivem com um sombreiro mexicano sobre a sua cabeça de que ainda não foi perdoado. Pense no povo que pegou o cativeiro na Babilônia, 70 anos. Pense como este povo possivelmente saiu deste cativeiro, com o reconhecimento de que esteve ali por causa dos seus pecados, por causa das suas milícias, das suas transgressões. Pense talvez num coração que ainda percebia um Deus por trás, através das suas mãos, o castigando. Aquele povo, de fato, eles precisavam ouvir o consolo da parte de Deus, a graça do perdão que vem de Deus. Então, queridos, nessa manhã, se você está dentro desse contexto, que verdadeiramente se arrependeu dos seus caminhos, dos seus pecados, confessou, deixou, receba nesta manhã o consolo da parte de Deus. Consolai o meu povo. A partir do verso 3 agora nós vamos ouvir 3 vozes nesse texto, que não é diretamente do Senhor, como nesses 2 primeiros versos. Do verso 3 ao verso 5, acompanhem, por favor. O profeta diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale seja aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, toda a carne a verá. Porque quem está falando é o próprio Senhor. Nada mais, nada menos é o Senhor. A primeira voz que ecoa, então, neste texto aqui, é a voz da necessidade de uma preparação. Talvez a figura que Deus coloca no profeta, para deixar registradas estas palavras, seja uma figura de um soberano que estará passando por uma cidade, ou de um mensageiro que vai à frente do soberano ou de um rei, dizendo: ele está chegando, prepare o caminho. E à luz de uma profecia mais ampla, como eu disse, aqui está se referindo a João Batista, mas de uma forma mais imediata, há um apelo aqui nesse texto. E o apelo é a necessidade de uma preparação. Esta palavra de consolo da parte de Deus, essa palavra de perdão da parte de Deus, de graça da parte de Deus, há uma contrapartida nossa. Ontem, no momento que eu fui dar uma breve palavra em um evento, eu disse em um determinado momento: tirando a nossa salvação, que nós falamos que ela é monergista, ou seja, mono, só vem da parte de Deus, quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos. A partir daí, tudo há uma contrapartida nossa do homem. É o que nós chamamos de responsabilidade humana. Deus concede o perdão, Deus estende as suas mãos de graça e de misericórdia, mas há uma necessidade da minha parte, da nossa parte, de uma contrapartida. E esta contrapartida, podemos dizer, é prepararmos, é endireitar a nossa vereda, é fazer com que os vales sejam aterrados e nivelados os montes e os outeiros, os caminhos serem reedificados e os lugares escabrosos aplanados.
porque Deus não concede perdão, não consola. E eu não li, mas o consolo, ele tem muito mais características e conotações. O consolo significa o recomeçar. Consolo também significa que Deus, Ele está restaurando, dando coragem. Só que precisamos fazer a nossa parte. Quando lá no livro de Lamentações, no último capítulo, praticamente no último versículo, o profeta clama: Senhor, renova os nossos dias como antes. Porventura não tornarás a vivificar-nos? O povo precisou aprender que era povo do Senhor, que não era povo de si mesmo, ou de outros povos, ou de outras nações, mas era povo de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos povo de Deus, que nós não nos pertencemos mais, que nós não podemos viver para nós mesmos, para as nossas supostas felicidades e realizações. Então é interessante a linguagem quando Paulo, escrevendo a carta aos irmãos lá de Roma, ou seja, a carta aos Romanos, ele usa a mesma palavra, que agora ele era escravo de Cristo. Era alguém que voluntariamente se colocou nas mãos de alguém. Nós precisamos entender, queridos, que há responsabilidade da nossa parte. Numa reunião do conselho, um dos presbíteros, eu já mencionei isso aqui, ele disse assim: nós estamos nos apoiando muito na nossa doutrina, que uma vez salvo e salvo para sempre, e a gente está levando às vezes a vida de qualquer maneira, porque eu sou salvo. Uma das evidências da salvação, diz o autor aos Hebreus, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que Jesus, de uma forma profética, disse que naquele dia, muitos irão dizer: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu preguei, em teu nome eu dirigi o louvor, em teu nome eu fui presidente de uma sociedade, de uma denominação que existia no Brasil, em teu nome eu fui diácono, em teu nome eu fui presbítero, em teu nome eu fui pastor, em teu nome eu fiz algo. Não vos conheço. Vai ser muito triste, porque não viveu nenhuma vida no mundo de forma plena e nem na igreja de uma forma plena. E ainda chegar no grande dia, ouvir isso: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. É necessário, irmãos, endireitarmos as nossas veredas. Mais uma vez recorro ao profeta Jeremias, que disse: de que se queixa, pois, o homem vivente? Ou de que nos queixamos? Ele mesmo chega à conclusão e diz: nos queixamos dos nossos próprios pecados. Salomão disse em Eclesiastes: Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. E Deus está pronto para oferecer o perdão para mim, para você, para a igreja dele, para o povo dele. Mas é necessário uma preparação. Agora, a segunda voz que ecoa desse texto está no versos 6 até o verso 8. Eu peço que vocês leiam comigo, por favor, novamente, todos juntos. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua erva como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Segunda coisa que Deus diz aqui para Isaías: falar ao coração do povo, conforme o verso 2, é que a palavra de Deus permanece para sempre. Há uma necessidade de confiarmos na palavra do Senhor. Aqui, a erva e a flor da erva,
Algumas semanas atrás, eu precisei ir numa loja. E quando eu cheguei na loja, era de material elétrico e tudo, mas lá vendia muitas outras coisas e tinha uma orquídea. E a orquídea linda. E R$15, eu falei, não, eu tenho que levar. Orquídea linda. Comprei, coloquei na mesa da sala. E assim, todo dia com cuidado. Um pouquinho de água, não sei nem se pode pôr água todo dia. Depois vocês me ajudem aí. Não pode, né? Mas enfim, estava colocando água todo dia. Mas linda, parecia artificial. Depois de alguns dias, para minha tristeza, começaram a secar algumas flores e cair. Eu fiquei com tanta pena que eu não joguei fora não, está lá, do lado lá, enfeitando lá o vasinho. Se vocês forem lá em casa, vocês vão ver. O que o salmista, o que o profeta, Deus está falando por boca dele é o seguinte: todos nós, talvez somos como esse broto da orquídea, que é lindo quando nós olhamos, quando está no seu ápice. Mas a nossa vida, ela é passageira. A nossa vida, disse Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, na sua epístola, que nós somos como uma neblina. Quer ver? Rapidamente, abra só em Jó, rapidamente, capítulo 7, versículo 6. Jó, capítulo 7, versículo 6. Olha o que disse Jó. Podemos ler? Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Aqui, lançadeira do tecelão. Quem aqui talvez já teve aquela infância boa, saudável? Dentre as significados, só para trazer para o nosso contexto, alguém já brincou daquele chamado seta, colocar um galinho e com aquelas elásticozinhos, né? E colocava uma pedra e rapidinho. Em outras palavras, a nossa vida é passageira. Um salmo que expressa muito bem o que Isaías está falando aqui é Salmo 90, o Salmo de Moisés, que fala sobre a nossa vida, como ela é curta, ela é breve, ela é incerta sobre a terra, contrastando com a eternidade de Deus. E aqui o contraste é com a palavra de Deus. O que Isaías nos diz é que há uma necessidade da nossa parte, queridos, de confiarmos na palavra de Deus. Se ele diz, de fato, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, se ele diz que tem consolo, ele tem palavras que é fim do dia de grandes provações, a iniquidade está perdoada, é porque isso é verdade. Eu posso empenhar a minha palavra para você ou para vocês em alguma situação, mas eu posso voltar atrás, eu posso descumprir. Mas Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele diz verdadeiramente que Ele tem coisas boas a oferecer para nós como seu povo, isso é porque é verdade. Deus não engana. Precisamos confiar na sua palavra, é isso que o profeta nos diz. E por fim, os últimos versos, a última voz que nós ouvimos aqui nesse texto, verso 9 a 11 diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize-as, cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. A terceira palavra de consolo, ou a terceira voz que Deus permite ecoar desse texto é a seguinte: Deus se manifestará com graça e poder. Imagine, gente, para um povo
que estava saindo do cativeiro. Imagine para um povo que voltaria para uma terra completamente destruída, um povo que teria que começar tudo do zero. Ouvir que ao seu lado estaria um Deus que se manifestaria com poder, com domínio, com galardão, com recompensa. Podemos traduzir estas palavras com alguns títulos: um Deus soberano, um Deus de força, um Deus que de fato pastoreia e que cuida do seu povo. Esta é a palavra que Deus levantou para Isaías falar. E não é um pragmatismo da parte de Deus. Faça isso, porque vocês são isso, e se vocês fizerem o que eu estou falando, eu vou fazer isso. Não é pragmatismo da parte de Deus, é uma realidade desse Deus de graça. Deus, Ele quer se mostrar cada vez mais para mim e para você, irmãos, como esse Deus poderoso. Porque imagine este povo debaixo do domínio da Assíria e logo depois do domínio da Babilônia. A tendência é achar que Deus o quê? Que Deus soberano o quê? Levanta uma nação, cai outra nação, mas nós estamos aqui sob domínio. Que Deus o quê? E Deus diz: olha, se houver arrependimento, se houver caminhos endireitados, se houver 180 graus na vida, se vocês entenderem que vocês são como uma erva, que a Assíria, a Babilônia, é como uma erva que seca também, vocês vão ver, por trás disso tudo, um Deus soberano, um Deus de graça, um Deus que de fato cuida do seu povo como um pastor que pega o cordeirinho ou que guia mansamente aqueles que ainda o amamentam, aqueles que ainda amamentam. Esse é nosso Deus, queridos. Esse é o nosso Deus. Este é o convite de graça ou da graça do nosso Deus. É o convite para nos submetermos a Ele, para confiarmos na Sua palavra. Talvez seja isso que eu e você precisamos. Conhecermos esse Deus, como de fato Ele é. Não um Deus simplesmente que está pronto para dar em dobro aquilo que nós cometemos contra Ele, mas um Deus de graça e de misericórdia. Um Deus que estende as mãos ao caído, que faz forte ao cansado, porque é neste capítulo ainda que Ele fala, Ele faz forte ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens, com todo o seu vigor, com toda a flor, cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor, completem comigo, renovam as suas forças, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos lembrar que te pertencemos. Porque diante de tantas vozes, tanto dentro como fora, em muitos momentos essa voz do Senhor, os nossos ouvidos não conseguem ouvir. Mas obrigado porque nesta manhã foram abertos nossos ouvidos para podermos ouvir que somos o teu povo, que podemos esperar do Senhor consolo, podemos esperar do Senhor graça, podemos esperar do Senhor misericórdia, podemos esperar do Senhor um recomeço de vida, podemos ser perdoados. Obrigado, Senhor, também por colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade de nos arrependermos. Porque o que mais João Batista foi usado em sua época foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deus, que haja verdadeiramente arrependimento no meu coração, no nosso coração. Que verdadeiramente possamos
aplanar os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas e reconhecermos que a nossa vida ela é passageira aqui nessa terra. A nossa vida é como uma neblina. Os nossos dias sobem a 70 e 80 anos, passando disso é canseira e enfado. Portanto, como Moisés clamou, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio diante de Ti, um coração quebrantado diante de Ti, um coração na Tua presença, Senhor. Ajuda-nos a confiar na Tua palavra, que é fiel. Ajuda-nos, ó Deus, a de fato confiar nas Tuas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber o quanto Tu és um bom pastor, o supremo pastor, que nos carrega em Seus braços, que nos alimenta, que é um Deus soberano. Levanta nação, nação cai, mas o Senhor é o Deus soberano. É o Deus que levantou Ciro, um rei ímpio, para libertar o seu povo do cativeiro. É um Deus que move céus e terra em favor do seu povo. Ajuda-nos a entender que Tu és um Deus poderoso, que nada pode impedir o Teu agir. Ó Deus, traga, ó Deus, o consolo ao Teu povo nesta manhã. Assim como Tu levantaste Isaías, que nesta manhã a Tua palavra possa ecoar nos nossos corações. Consolai, consolai o povo meu. Que o Teu povo nesta manhã seja consolado, nos seus dias sejam encorajados, renovados pelo vigor da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a graça, queridos irmãos, do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós. Que o amor do nosso Pai, que nos chama de seu povo, permaneça sobre nós. E que o consolo, a comunhão e a paz, a alegria do Espírito Santo também, hoje e para todo sempre.